está nos assistindo. Pois é. Boa tarde para você que mora nesse país em que um senador da República, um senador do Amazonas, né, falou como se fosse a coisa mais normal do mundo, que sentia vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e mais, hoje, ele disse o seguinte: não me arrependo não me arrependo de ter falado. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre este caso, porque agora vamos começar o ICL Urgente com um outro episódio, uma outra notícia desta quinta-feira mostrando o que acontece num país em que a extrema-direita, a direita, acha que pode falar o que quiser, sem nenhum limite. O bolsonarismo liberou esta gente do inferno e as consequências estão aí à nossa frente. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acionou o STF contra o deputado federal Gustavo Gayer. Esse está aí na tela, ó. Gustavo Gayer fez declarações machistas ofensivas, né? Ele é um deputado federal de Goiás. A notícia crime apresentada ao STF cita também violência política de gênero. É mais do que machismo, é violência política de gênero, segundo o pedido da Gleisi Hoffmann. Ela pede a condenação do parlamentar e R$30 mil por danos morais. Os advogados da ministra classificaram a atitude de Gayer como, abre aspas, criminosa, e disseram que o objetivo dele era constranger e humilhar a deputada e agora ministra petista com as publicações feitas nas redes sociais. Vocês acompanharam bem, mas a Laura Couto vai trazer mais detalhes sobre esse caso que agora chega à justiça. Laura. Rodrigo, o presidente do Senado voltou a dizer que vai processar o deputado federal Gustavo Gayer pela declaração machista contra Gleisi Hoffmann. O Davi Alcolumbre disse em tribuna, abre aspas, nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas que tenham responsabilidade com o que falam, que é justamente o que você estava dizendo, né, Rodrigo? O presidente do Senado ainda afirmou que se sentiu ofendido com o comentário, vai sim entrar com uma representação contra o Gayer no Supremo Tribunal Federal e vai pedir a cassação dele no Conselho de Ética da Câmara, Rodrigo. Ainda vale lembrar que o deputado federal Lindbergh também entrou com uma queixa-crime no STF contra o deputado Gustavo Gayer, Rodrigo. É isso, então tem processo da Gleisi, tem queixa-crime do Lindbergh e tem o Alcolumbre, presidente do Senado, dizendo que vai pedir cassação também. Enquanto a Laura falava, apareceu do lado dele aqui, do lado dela, aliás, a notícia, né, que deu origem à notícia do Estadão, que explica o que o Gayer falou. Se a gente puder colocar aqui no telão, é a notícia que estava antes do Lindbergh, é a anterior, só para a gente relembrar aí, ó. O Alcolumbre volta a dizer que vai processar Gayer pela fala sobre trisal, porque o Gayer achou que estava fazendo uma gracinha. Eu fico imaginando a Gleisi, o Lindbergh e o Alcolumbre formando um trisal e disse que Lula trata a Gleisi como se fosse uma garota de programa. Foram essas as frases do deputado de Goiás, que se diz um defensor da família e dos bons costumes. Então é realmente a direita e a extrema-direita fora de controle. Vamos para outro personagem desta fase em que os extremistas falam as maiores barbaridades, um dia depois do outro, mesmo fora do poder, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, era no cercadinho, era todo dia também. A fuga de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos ainda está repercutindo, não é? A bancada do PSOL na Câmara enviou um ofício à mesa diretora da casa pedindo a rejeição da licença de mandato, né? Porque o Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir uma licença do mandato para ficar nos Estados Unidos conspirando e atacando o Brasil. Não é? O PSOL quer que o caso seja considerado como abandono de mandato. Laura Couto tem mais informações sobre esse ofício, né, apresentado pela bancada do PSOL e também, Laura, sobre os bastidores na própria bancada do PL, do partido do Eduardo Bolsonaro, que foi pego de surpresa com a decisão dele, não é isso, Laura? Isso mesmo, Rodrigo. Começando agora pelo ofício do PSOL, no documento enviado à mesa da Câmara, os deputados pedem atenção a essa situação do Eduardo Bolsonaro depois do pedido de licença dele. Isso porque um parlamentar só pode ter essa licença desde que o afastamento não ultrapasse de 120 dias por sessão legislativa, Rodrigo. Agora, passando para a reação do PL, foi o seguinte: a reação inicial foi de que a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos seria
foi de medo pelo PL, porque o que acontece? Essa licença poderia ser interpretada como uma fuga, né, Rodrigo? Mas assim, as declarações do Jair Bolsonaro, em que ele até chegou a chorar, mudaram um pouco essa avaliação do PL e trouxeram a imagem de pai e filho afastados. Então, a avaliação final agora do PL é de que essa situação deu até mais força para a direita, reforçando esse discurso de que a direita está sendo perseguida pelo STF. Eu acho que a avaliação, aí uma interpretação, olhando aqui de fora, eu não sou da bancada de extrema-direita do PL, mas acho que valem as duas coisas, viu, Laura? Ficou a imagem de fujão, sim, colou no Eduardo Bolsonaro, que ele é um fujão, e ao mesmo tempo, para aqueles que gostam, para aqueles que já o defendem, né, aqueles mais extremistas mesmo, também pode ser que tenha colado essa história, coitados, pai e filho chorando, um chora de lá, outro chora de cá, de qualquer maneira, uma imagem de mais fragilidade. Eles saem desse episódio para a opinião pública com uma imagem de mais fragilidade. Vamos ver os desdobramentos, se o Eduardo Bolsonaro consegue arrancar, né, ataques ao Brasil por parte dos Estados Unidos, aí ele pode dar um contra-ataque. A gente vai seguir acompanhando esse episódio todo. O que é importante também a gente observar, gente, o Supremo